Ouça esses testemunhos impressionantes com os diversos personagens bíblicos que enfrentaram momentos de profunda depressão, angústia, aflição, mas foram cuidados e guardados pelo Senhor. Na angústia, tu me destes alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Salmo 4:1. Davi, em meio à angústia, recorre ao Senhor, relembrando os momentos que experimentou alívio divino. Essas experiências passadas lhes conferem segurança para buscar a Deus novamente, nos momentos de necessidade. Assim como Davi, todos nós enfrentamos momentos de angústias em nossa jornada, sendo algumas dessas provações mais desafiadoras do que outras. No entanto, a certeza de que Deus é um refúgio para seus servos nos encoraja a nos dirigirmos a Ele em nossas adversidades. A Bíblia afirma que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, nos alimentarmos com esses relatos bíblicos em meio ao sofrimento fortalece a nossa fé. Então, ouça a narração dos vários servos de Deus que foram cuidados por Ele. Que cada história seja uma fonte de encorajamento, motivando você a confiar mais e mais no Senhor para enfrentar os desafios com fé e esperança. Vamos lá? Um dos períodos mais tenebrosos da história de Israel foi o reino de Acabe. Seu reinado durou 22 anos e foi marcada pela idolatria e apostasia. Esses males foram tão marcantes que a Bíblia afirma que Acabe foi o pior de todos os reis que o antecederam. Desobedecendo a lei de Deus, Acabe se casou com Jezabel, princesa dos Sidônios, povo pagão e idólatra, que servia o falso deus Baal. Além de prestar adoração a Baal, Acabe edificou templos em várias partes do território de Israel, levando o povo à idolatria. E nesse momento de caos generalizado é que surge o profeta Elias, um dos maiores profetas de todos os tempos. A Bíblia não fala muito a respeito das suas origens. Ela simplesmente o inclui na história, trazendo juízo sobre o reinado de Acabe. Por causa dos pecados do rei, Elias profetiza que não choveria e nem cairia o orvalho dos céus pelos próximos anos. E assim aconteceu. Foram cerca de 3 anos e meio, seca total. A fome, a miséria assolaram não só o rei Acabe, não só o rei idólatra, mas também a população que o seguiu em sua apostasia. Nesse meio tempo, a vida do profeta Elias ela foi guardada por Deus. Ele migrou para a região da Síria e ali Deus o sustentou. O Senhor também realizou grandes coisas por intermédio de Elias. Multiplicou o alimento de uma viúva durante todo o período da seca. Ressuscitou mortos. E finalizando o período da seca, fez a chuva cair novamente, num episódio de grande demonstração do poder de Deus. O ápice da ação de Deus na vida desse grande profeta
Foi o momento em que Elias sozinho desafiou cerca de 400 profetas falsos de Baal e mais 850 profetas de outra divindade falsa, conhecida como Azera. Eles aceitaram o desafio. E como era de se esperar, Elias saiu vitorioso. Todo o povo teve diante de si a prova de que o Deus de Elias era o verdadeiro Deus. E assim todos os falsos profetas foram mortos. Nesse momento, somam-se grandes feitos, grandes vitórias e provas inquestionáveis da presença e condução de Deus na vida de Elias. Algo que todo servo almeja. No entanto, o rei Acabe e sua esposa pagã não ficaram nada satisfeitos com as ações de Elias. E Jezabel ameaçou matar o profeta. Essa ameaça o levou ao desespero. O medo tomou conta e o grande homem de Deus fugiu para salvar a sua vida. Após caminhar o dia inteiro sem ter mais forças para nada, Elias sentou-se debaixo de uma árvore e desejou a morte. Ele não tinha dúvidas da presença de Deus em sua vida. Já havia experimentado grandes feitos do Senhor. Mas as circunstâncias o levaram ao pavor. A única saída que viu diante de si foi a morte. Gente, o foco dele naquele momento estava na circunstância e não no Deus que o estava conduzindo em todas as suas coisas. E por isso orou a Deus dizendo: basta, Senhor, tira a minha vida. Então, é perceptível em suas palavras o cansaço e o esgotamento diante da situação. Mas por que isso aconteceu ao profeta? Ele presenciou a glória de Deus. Não era para ele demonstrar uma confiança inabalável no Senhor? Após tudo isso, essa é a grande pergunta que muitos se fazem diante dos sérios problemas da vida. E a resposta é apenas uma. Os servos de Deus, por mais fiéis que buscam ser, vão enfrentar dificuldades em sua caminhada. O livro de Jó nos alerta: o homem nasce para as dificuldades. É tão certo como as fagulhas voam para cima. A depressão é uma dessas grandes aflições da vida. E ao longo das Escrituras encontramos, sim, relatos de diversos servos fiéis de Deus que passaram por essa condição. Alguns por períodos mais curtos, outros por períodos mais longos. Bom, independente da duração, essa realidade é abertamente retratada na Bíblia, sem qualquer tentativa de escondê-la. Em termos de depressão, Elias é um dos casos mais estudados nos textos bíblicos, demonstrando sintomas característicos de alguém deprimido. Ainda que por um curto período, ele demonstrou uma tristeza profunda, falta de interesse em suas atividades rotineiras, alterações no sono, sentimento de desesperança e baixa autoestima. Vários salmos também mostram os salmistas demonstrando sintomas da depressão. Citando alguns exemplos,
Salmistas se apresentam em certas ocasiões sem esperanças, cansados de clamar, sentindo-se abandonados por Deus, com medo apavorante dos inimigos, privados de alegria e sem prazer nas coisas da vida comum. Além dos outros sintomas, Jó também nos serve de exemplo. No início do livro de Jó, é descrito que ele, como um homem íntegro, temente a Deus, e que sempre se desviava do mal. Era alguém que possuía muitas riquezas, uma família grande. No entanto, a sua vida muda significativamente de um dia para o outro. Ele perde todos os seus bens e, o pior de tudo, todos os seus filhos são mortos em um episódio trágico. Além disso, a sua saúde também é atacada por tumores malignos que dominaram o seu corpo dos pés à cabeça, levando a um estado profundo de agonia, afligido por tudo isso que ele está passando. Ele amaldiçoa o dia em que nasceu, desejando não ter nascido, até mesmo ter sido morto no ventre de sua mãe. Ele diz: pereço o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem, que aquele dia se transforme em trevas e Deus, lá de cima, não se importe com ele e nem resplandeça sobre ele a luz. Porque não morri ao nascer, porque não expirei ao sair do ventre de minha mãe. As dores e as perdas que Jó experimentou são indescritíveis, tanto no aspecto físico da sua doença, quanto no fardo emocional de perder tudo o que possuía e amava. Essas são situações que podem levar pessoas ao desespero e à depressão. E mais uma vez fica evidente que até um homem considerado reto e justo por Deus pode passar por agruras pesadas na vida, em um contexto semelhante na vida do profeta Elias. Temos também outro profeta, Jeremias, que passou por horrores devido à missão que recebeu de Deus. Desde muito cedo, Jeremias foi separado por Deus para profetizar. Mas não a salvação de Judá, mas sim a sua ruína. Ele tentou evitar essa missão, mas não conseguiu resistir à persuasão de Deus. E assim se iniciou o seu ministério profético. Por causa das suas duras mensagens que o Senhor o incumbia de transmitir, Jeremias se tornou alvo do ódio do povo. O povo ansiava por bênçãos, alegrias e palavras de esperança e libertação. Mas as palavras que vinham através do profeta eram totalmente o oposto disso. Isso o tornou uma pessoa indesejada em Judá, levando-o à solidão, à tristeza, desespero e ao ponto de lamentar ter nascido. No capítulo 20, Jeremias expressa a sua angústia. Maldito o dia em que eu nasci, maldito o homem que deu a notícia ao meu pai dizendo, nasceu seu filho, é um menino. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu.
Por que não me matou no ventre materno? Então minha mãe teria sido a minha sepultura. Ela teria ficado grávida para sempre. Por que